Meus irmãos, é com muita satisfação que estamos aqui de volta na plataforma Umbanda EAD. Meu nome é Jorge Scritori. Tive o prazer de acompanhar aí todos os irmãos virtualmente já pelo curso de benzimento, entre outros irmãos, Alexandre Cumino, Adriano Camargo. E agora nós estamos aqui com uma nova proposta, o curso de altar, altares, tronqueiras e assentamentos. Dentro desse curso, a gente vai está passeando aí pelo universo de dentro dos terreiros, das estruturas, os fundamentos, está falando de uma forma aberta e de uma forma clara sobre a necessidade de uma casa, ter o seu altar, montar a sua estrutura básica de trabalho, e chegaremos também na estrutura de tronqueira, até no que diz respeito ao assentamento. Hoje a gente tem aí pela frente um novo desafio. O primeiro desafio lá atrás foi a questão do benzimento, estar ensinando a benzer virtualmente, e nós passamos por essa fase. Hoje temos aí um público do benzimento virtual, que eu quero deixar aqui um beijo, um abraço carinhoso a todos eles, e vamos caminhar futuramente para uma outra estrutura do módulo 2 do benzimento também. E quando nós falamos dessa base virtual, a gente tem em mente que as pessoas estão, em boa parte, distantes, e vão tentar montar uma linha de ideia, uma linha de pensamento em relação àquilo que nós estamos propondo. O curso de altares, tronqueiras e assentamentos, ele faz parte do curso de sacerdócio, sendo que são módulos divididos dentro de um período de 2 anos e meio. Então, a proposta desse curso na plataforma é estar passando a ideia, é estar fazendo um planejamento em relação à montagem dessas estruturas de uma forma clara, de uma forma sucinta. Quando os irmãos acompanham esse mesmo modelo no curso presencial, existe a elaboração, existe aquele acompanhamento de perto, e aí eu vou estar caminhando para um esforço bem pessoal em estar apresentando, em estar fazendo essa estrutura acontecer com a maior proximidade possível. Muitos já conhecem um pouquinho do meu perfil, da minha história. Eu venho de uma família umbandista, meu avô era umbandista, minha mãe é umbandista, eu sou a 3ª geração do sacerdócio em si dentro da família. Então o que eu estou fazendo aqui hoje, a proposta, o lançamento, é uma experiência da minha vida também. Eu não estou brincando de casinha no que diz respeito a ter uma estrutura de terreiro, não estou brincando de montar altar em relação a quero simplesmente ter um altar. Não, essa é uma proposta de vida, daquilo que eu vivo, daquilo que eu ensino e daquilo que eu estou fazendo hoje. Hoje, à frente do Instituto Cultural 7 Porteiras do Brasil, estamos numa casa nova, com 4 anos de casa, mas o sacerdócio em si com mais de 10 anos, pela formação da minha mãe, Adelaide Scritori. Então, esse conteúdo, essa proposta, ela já estava além daquela questão do sacerdócio. Nós sabemos que o sacerdócio ele surgiu aí aproximadamente por 1998, com a ideia do Rubens Saraceni. A primeira turma eu participei, Alexandre Cumino participou, Adriano Camargo também participou, e de lá para cá houve a necessidade da elaboração de um novo conteúdo, da elaboração de um novo trabalho, aonde eu pudesse estar acompanhando a necessidade das pessoas, de quem tem casa, qual a necessidade de uma casa hoje, não só da sua estrutura administrativa. Muitos irmãos são pegos, aspas, de surpresa. Você vai abrir uma casa, você vai fazer a sua missão, fazer o seu trabalho, e naquele momento a pessoa se vê vazia, entre aspas, no seu entorno, e muitas vezes a dificuldade de ter uma mão, de ter um acompanhamento, de ter um trabalho feito de perto, entendendo a necessidade e qual é a dificuldade de cada um. Então, a proposta desse curso, altares, tronqueira e assentamento, é estar mostrando o básico, estar mostrando uma estrutura, como iniciar, qual o procedimento, lembrando que nós estamos aqui com uma boa intenção, não com a intenção de modificar, de quebrar algum argumento, mudar algum planejamento de uma escola ou de uma elaboração. O que nós estamos realizando aqui é uma proposta de um começo, um novo passo. Para quem já tem a estrutura montada, vai ter a oportunidade de estar fazendo um acompanhamento, de estar elaborando novas ideias, de estar fazendo um trabalho e sentindo o quê? O seu diferencial, o que você tem hoje na sua casa. Eu costumo colocar que é extremamente importante a questão do segmento. Eu posso falar hoje
que existem várias escolas de Umbanda, e a Umbanda ela funciona muitas vezes como pequenas ilhas, cada uma navegando para um lado, cada uma tendo o seu entendimento, cada uma colocando em prática o seu modelo de trabalho, só que todas elas navegando na mesma estrutura, navegando no mesmo mar. Então, o conceito básico que nós iremos trabalhar em altares, tronqueiras e assentamentos não é a questão de certo e errado. Aqui nós iremos estar administrando diferenças, formas diferentes, desde o entendimento até a questão prática, a colocação dos elementos, respeitando todas as tradições, respeitando principalmente as grandes influências que passam dentro da Umbanda, não importa se é o catolicismo, se é o kardecismo ou a questão do culto de nação. Então a nossa proposta para essa estrutura que representa o nosso sagrado, essa estrutura que representa a nossa dinâmica de trabalho, vai ser colocada de uma maneira bem simples. O mais importante, todos nós, umbandistas, simpatizantes ou aqueles que estudam a religião, num determinado momento nós nos colocamos de frente para essa estrutura maior. Então a gente vai começar a elaborar o que está por detrás dessa estrutura, quais são as suas necessidades, qual é o modelo de trabalho que você tem hoje, está enxergando algumas coisas que estão além. Eu conheço muitas pessoas que iniciaram o seu trabalho montando o altar por uma referência de um guia, por uma orientação de uma entidade espiritual, e a hora que vem fazer o curso descobre que tal coisa colocada, tal coisa arriscada, tal coisa montada, está fundamentada dentro de uma ideia, tem uma percepção espiritual por detrás disso, e aí a gente tem um descortinar das ideias e dos planos. Uma base para aquilo que nós iremos realizar é começar a entender a necessidade de ter um altar. Nós estamos falando agora, nesse primeiro bloco, vamos dar ênfase à questão do altar em si, e o primeiro apontamento é para terreiro. Mas antes de chegar no terreiro, eu preciso estar elaborando com vocês um pensamento, estar formatando uma ideia em relação a todas as influências que existem na montagem de um altar e na percepção de um altar. Quando eu procuro pelo histórico do altar, a influência católica ela é muito presente, porque eu tenho uma estrutura de elevação, e hoje não são todas as casas de Umbanda que iniciam o seu ritual, que iniciam o seu procedimento de abertura com casa, com otá ou pedra filosofal de assentamento cravado no meio do terreiro. Hoje, muitas vezes até a própria estrutura física não permite determinados eventos ou determinados manejos de procedimentos litúrgicos. Então a gente vai buscar a nossa primeira escola. Uma coisa que precisa ficar bem elaborada nesse conteúdo, tanto para altar quanto para tronqueira e assentamento, é que existem algumas filosofias por trás da ideia. Por exemplo, aqui no Instituto, nós buscamos uma ideia mais banto do que nagô e yorubá. Eu entendo que toda vez que eu monto uma estrutura, não importa se é um altar, se é uma tronqueira, que nós iremos tratar como um receptáculo ou um assentamento, ali eu estou alojando, estou acomodando um poder que vai se manifestar. Isso é segmento banto. Quando você vem ou participa de uma escola que tem um fundamento voltado nagô e yorubá, entende-se que por detrás daquela estrutura há uma emanação espiritual, há uma emanação individual. E aqui no Instituto, boa parte das ideias, boa parte do planejamento é elaborado a partir da estrutura banto. Então, ao montar um altar, ao abrir uma casa, ao firmar uma tronqueira, ao montar um assentamento, eu estou animando aqueles elementos com um poder. E esse poder, reconhecendo a minha mão, reconhecendo o conceito que eu estou aplicando, vai responder às minhas necessidades. Dentro da nossa estrutura de trabalho, a maior influência ela é a católica. Por quê? Porque eu tenho essa estrutura de elevação, lembrando que as tradições mais antigas, as civilizações mais antigas, tinham um planejamento do quê? De comunhão com a terra. Então tudo era feito a nível solo. E hoje não, nós estamos em outro momento, a carga de influência ainda é muito grande, então eu tenho uma estrutura que vai nos remeter do chão ao alto. Essa começa a elaboração da ideia de altar. Existem algumas casas e alguns conhecidos, principalmente em São Paulo, que você vai presenciar que dentro da casa não existe essa estrutura necessariamente de altar, elevação, imagens, elementos, fundamentos.
Alguns terreiros que são feitos na forma de um octógono ou redondos, e você tem uma estrutura central, um mastro que sobe do chão, quase chegando ao teto, não chega a alcançar o teto, dando a mesma representação, dando aquela ideia do quê? De altar, de fazer a comunhão, de buscar a ponte com o alto. E essas estruturas têm a mesma legalidade, têm a mesma legitimidade da estrutura que nós dividimos. Dentro da influência da igreja, nós temos a questão dos elementos que aqui são depositados, até o porquê são depositados. Quando nós trabalhamos sincretismo dentro da Umbanda, em determinado momento você tem um assunto muito delicado. Para algumas pessoas, sincretizar é comparar. Para outras pessoas, sincretizar é trocar de lugar. No Instituto, nós trabalhamos com um conceito livre e aberto, que sincretizar é pegar qualidades de coisas diferentes e criar um comparativo. Há uma literatura no nosso meio umbandista, o livro de um irmão, Etienne Salles, que é Umbanda de Preto Velho. Esse livro ele é baseado numa monografia, num estudo acadêmico, e ele aponta uma vertente do sincretismo quando ele fala assim: o negro, naquele momento, ao mudar a sua imagem, a sua configuração de Oxalá ou Batalá para Cristo, ele, em um determinado momento, ele também estava rezando para Cristo. Ele começou a desenvolver o sistema de crença na figura de Cristo. Então, ao falar de sincretismo, tem que ser uma roupa que caiba dentro da sua casa, dentro do seu ritual e dentro da sua estrutura de trabalho. Alguns irmãos que já têm uma compatibilidade ou acabam compartilhando uma estrutura maior com o culto de nação, já não tem esse segmento, já não vão buscar por imagens de conceito católico, já não vão buscar por imagens com aproximação com a igreja, e aí a gente tem todo outro conteúdo a trabalhar. Agora, para elaborar o nosso primeiro plano, seria a função. Por que temos um altar? Se nós temos nessa estrutura uma influência católica, uma influência kardecista, uma influência dos cultos de nação, desde tudo que é elaborado ao chão, ou do que pode ser oculto aqui dentro, do que pode ser enterrado, do que pode ser guardado aos olhos, eu preciso entender como essa estrutura vai funcionar no dia a dia, a partir do momento em que eu estou me colocando de frente a essa estrutura. Eu conheço pessoas que têm por hobby frequentar terreiro, né? De segunda a sexta-feira, o que a pessoa faz à noite? Ela frequenta terreiro. E aí de sábado e domingo, para ter uma diversidade maior, ela vai em festas de terreiro. Eu estou colocando esse exemplo porque a estrutura do altar ela é uma estrutura de ligação. Além de todos os elementos que trarão amparo à casa, que darão sustentação à casa, nós temos no altar um elemento de liga. Todos nós que nos colocamos de frente com o altar, não importa se é na casa de um conhecido, se é na casa de um desconhecido, nós desenvolvemos uma ligação frontal com aquela estrutura. E essa ligação, que é uma ligação energética, que é uma ligação, um pequeno fio, vai lhe alimentar energeticamente durante o período em que você está frequentando a casa ou o período em que você está participando dos trabalhos da casa. Então, toda vez que você vai num terreiro, você para de frente do altar ou é colocado de frente ao altar, você é ligado energeticamente àquela estrutura. E a ideia é que esses elementos, quando fundamentados, quando colocados, quando ativados, lhe darão uma manutenção entre um intervalo de uma atividade e outra. Isso é válido para todos que frequentam a casa e para todos que se colocam de frente ao altar de uma estrutura religiosa. Eu posso estar num terreiro, eu posso estar numa estrutura, num templo, posso estar numa igreja. Ao se colocar de frente com a estrutura, eu recebo uma carga energética, eu recebo uma ligação, e essa ligação ela começa a alimentar os meus sentidos. É muito comum, quando nós estamos participando de um trabalho espiritual, de uma atividade, você tem um período entre um trabalho e outro. E dentro desse trabalho, um exemplo que eu gosto de estar ilustrando sempre em aula, eu vou lá no centro do Rodrigo e vou passar lá com o preto velho do Rodrigo. Ao entrar no terreiro dele e se colocar de frente ao altar, ou ser colocado à frente do altar, tenho essa ligação. E naquele dia na gira, uma gira de preto velho, por exemplo, vou passar com o preto velho do Rodrigo. Entre um intervalo de uma gira e outra,
Eu posso ter uma estrutura ou uma necessidade, coisas podem acontecer na minha vida, que eu vou lembrar automaticamente do preto velho. Mas eu não terei a imagem do preto velho. O que eu vou ter ali é a imagem do médium. Automaticamente eu já tenho um processo de troca, de carga, entre o consulente e o médium. O altar, ele vem dar amparo às duas estruturas, tanto o médium, que vai ter o seu campo mediúnico assediado pelo consulente fora do trabalho, quanto o próprio consulente, que vai ter a necessidade de uma carga energética, de um amparo espiritual, de uma fonte. Então é bacana estar ilustrando dessa maneira e começarmos a criar um entendimento que isso aqui faz parte da bateria do terreiro. Nós vamos trabalhar nesse conteúdo de uma forma polarizada, entendendo que o altar é a parte positiva polar da nossa casa e a tronqueira é a parte negativa polar da nossa casa. Ambas estruturas trabalhando de forma segmentada, trabalhando ora em paralelo, ora cruzado. Então a nossa primeira ideia, a nossa primeira base, o desenvolver do nosso primeiro pensamento é o entendimento que aqui nós temos uma grande bateria de influência católica, de influência kardecista e de influência da diversidade do culto de nação. E que essa estrutura responde de forma positiva às nossas necessidades. Criando essa primeira ideia, nós podemos desenvolver uma ideia também, ou um ideal, de como usar o altar, estando dentro do terreiro ou estando fora do terreiro. Essa segunda ideia, esse segundo planejamento, a gente vai colocar ele em prática no segundo bloco, que é uma questão de alinhamento corporal. E aí a gente volta com muita tranquilidade para estar elaborando essa segunda forma, esse segundo pensamento, dentro dessa estrutura do curso de altares, tronqueiras e assentamentos.